E avançando para a indústria de quadrinhos, a gente vê não tanto na DC, mas a gente vê na Marvel, que a indústria de quadrinhos da Marvel ela tá tomada por pessoal lacrador, por justiceiro social e por feminista. Quem vê os posters atuais, os artigos que saem, as capas das revistas, tu vê isso claramente assim. Quando tinha um monte de representação de herói forte, agora tem um monte de guriazinha, tem um monte de personagem meio engraçado, e daí todo mundo tem que ter o LGBT, tem que ter o gay, tem que ter o não sei o que e tudo mais. E daí a própria mídia da Marvel, eles deixaram bem claro esse negócio de que eles têm uma agenda de justiceiro social e também foram pegos fazendo a mesma coisa que o pessoal do Battlefield 5 fez. De falar o seguinte: ah, se vocês não gostam das nossas revistas, não comprem. E não deu outra. A Marvel, ela não está conseguindo vender revistas já faz, acho que uns 2 anos. Assim, as vendas estão uma porcaria e eles estão simplesmente se comportando como se fosse um bando de funcionário público que não precisa agradar o cliente final, não precisa produzir nada de bom. E daí, no caso, quando veio a retaliação de dizerem assim, ó, o produto de vocês não é bom, a gente tinha revistas em quadrinho bem melhores assim no começo dos anos 2000, na década de 90, especialmente na década de 80. Tem um canal no YouTube, o Diversity on Comics, que o cara mostra assim umas revistas das antigas e compara com as novas. E assim, tem revistas geniais da época que eu era pirralha, assim, na década de 90. E eu vejo a imagem assim da revista e o produto era tão bom que assim, faz 15, 20 anos que eu não vejo ele, só que eu lembro da arte, eu lembro da história. E daí nesse caso, quando vieram as críticas para Marvel, para a divisão de quadrinhos, o que eles fizeram? Eles disseram que não, a gente está sendo atacado porque a gente é mulher. Porque isso é misoginia, tá ligado? E daí tanto que nesse caso até o próprio Stan Lee, ele tomou umas pauladas da mídia, porque ele na época, há uns anos atrás, ele falou o seguinte: não, que tudo bem, se querem ter essa agenda, criem personagens novos, criem revistas novas, mas não peguem personagens que já estão criados, já estão consolidados e simplesmente mudem a raça, o gênero deles. E daí o Stan Lee ele tomou paulada porque ele disse que o Spider-Man ele tinha que ser um garoto branco, meio nerd e heterossexual. Isso tudo era parte da história dele. Não era só o superpoder dele, o papel dele de herói. Ele tinha o papel dos relacionamentos, da vida pessoal dele, das coisas que ele passava dificuldade na vida pessoal dele. Da mesma forma, tu não pode pegar o Batman e separar o Batman do Bruce Wayne, tu não pode pegar o Homem-Aranha e separar ele do Peter Parker. Mas daí, no caso, o exemplo que eles fizeram do Homem-Aranha, eu não lembro qual é o nome dele, parece que o personagem ficou bom. Só que eu não sei o que eles fizeram para aposentar o Peter Parker nesse caso. E daí a gente tem um outro exemplo, que é também simplesmente de pegar um personagem e alterar ele completamente, que é o Homem de Gelo. O Homem de Gelo, nos últimos anos, simplesmente pegaram ele, transformaram ele num cara gay. Só que assim, na revista em quadrinho, no Diversity on Comics, ele mostra. Ele é um cara que já estava nos seus 30, 40 anos de idade, teve um monte de relacionamento com mulher, parece que até teve uma época que ele dava em cima da Jean Grey, bem no comecinho dos X-Men e tudo mais. O cara já tem um histórico de ex-parceiras e tudo mais, ele era meio pegador, que nem o Arcanjo também. Só que daí do nada definiram que o cara é gay e transformaram a revista dele basicamente numa história de malhação. Discurso, drama, drama, choradeira e daí um pouquinho de ação no final da série. E daí nós temos outros exemplos, por exemplo, esse exemplo claro de quando eles simplesmente não criam algo novo, simplesmente pegam algo que já existe e deturpam completamente. Pior, ainda se aproveitam do nome de outro personagem, que é a Gwenpool, que é uma realidade alternativa que tem uma Gwen Stacy que ela é praticamente um Deadpool. Mas é mais cômico, é meio besteirinha, que nem, por exemplo, a Squirrel Girl, a Garota Esquilo, e tem os outros exemplos que eles fazem isso também. Mas os principais são a América Chaves, que é a América, eu acho que era uma heroína da Marvel já de mais tempo, e ela era lésbica, só que isso não interferia na história, isso ficava completamente em segundo plano, não era forçado, não era lacrado. Só que daí, novamente, quando eu disse daquela representação, pegaram uma mulher que não tem experiência em quadrinho, simplesmente porque ela é lésbica e latina, e colocaram ela para ser roteirista da história. E assim, o Diversity on Comics ele faz review das revistas em quadrinhos.
Cara, a história é cômica, é completamente imbecil. Ela basicamente é um ser de outra dimensão e o nome dela é América e nessa dimensão só existe mulher, não existe homem e todas são lésbicas e sei lá como é que elas se reproduzem através de mágica. E, cara, eu não sei, a pessoa parece meio que deficiente emocional, a pessoa que fez o roteiro. Isso puxa também a Riri Williams, que é a que colocaram para substituir o Homem de Ferro. Simplesmente, eu já tinha dito assim que as personagens femininas, elas não podem ter, quando eu falei sobre os games, elas não podem ter a mesma trajetória que o personagem masculino. Elas não podem ter que passar a dificuldade, elas não podem ter que ralar para conseguir as coisas, nem nada disso. Ou elas não podem sofrer durante a trajetória delas. E assim, a guria que colocaram para ser o Homem de Ferro, ela é o melhor exemplo disso. Tu pega o Tony Stark ele já era um cara adulto, com formação, com experiência pra caramba, e daí numa situação de dificuldade, tendo ainda um problema cardíaco e tudo mais, ele desenvolve a armadura do Homem de Ferro, usando sobras, assim, por exemplo, se tu pegar a história do filme. Essa garota, ela simplesmente eles colocaram que ela tem um nível intelectual de gênio, só que se tu ler a história, ela é autista, quase sociopata, assim, por causa das decisões e atitudes que ela toma. Mas, novamente, provavelmente a roteirista que colocaram atrás, colocaram uma mulher que não tem experiência e, pelo personagem ser negro, ela tem que ser negra também. Enfim. Mas a questão é que essa personagem, ela é uma adolescente, ela ganha uma bolsa para uma universidade, ela rouba material da universidade, desenvolve uma armadura, se recusa a devolver a armadura e, sem ter formação nem nada, consegue desenvolver uma armadura de Homem de Ferro. O outro exemplo que a gente tem é a Capitã Marvel, que agora estão querendo fazer filme também e tudo mais. E daí tu pega, por exemplo, a Capitã Marvel da década de 80 e 90, isso lembra bastante a parte ali do Dragon Age e do Mass Effect. Tu vê que era uma personagem atraente, era super poderosa, era atraente e tudo mais. E essa imagem que eu tô colocando aí é real. Essa é a imagem da Capitã Marvel atual, tá ligado? Parece um garoto. Da mesma forma que no Dragon Age, no Mass Effect, começaram a transformar as personagens mulheres cada vez menos atraentes, fizeram a coisa no quadrinho também. E a outra questão, da mesma forma que a personagem do Homem de Ferro, eles têm que transformar ela numa Mary Sue, deixar ela super poderosa, nessa da Capitã Marvel também forçaram pra caramba a quantidade de conquistas militares que ela tem. Ela tem que ser uma super piloto, ela tem que ser super não sei o que de artes marciais, super isso, super aquilo, e ela tem que conseguir fazer tudo que o homem faz e de salto alto, sabe? E a gente tem outros exemplos também do Thor, que transformaram Thor também numa mulher, que é uma coisa mais ridícula ainda. Só que eu não conheço muito a respeito, então não dá pra falar. E esses exemplos já foram suficientes pra falar da indústria de quadrinhos.